Como consigo o apelido sem teto? Parecia um sem-teto. Eu não conseguia olhar para o que estava acontecendo. As consequências são para todo o mundo. Se a Ucrânia sofrer um colapso, serão catastróficas. Eu trabalhei na aviação. Também fui instrutor de tiro com arma de fogo. Participei de competições de tiro. Eu servi 4 anos na Marinha dos Estados Unidos e mais 3 anos e meio no Exército dos Estados Unidos. Alguns dos meus colegas de ambos os partidos diziam que eu era membro de Kyiv Central, e não de Filton e Bradley Stoke. O que você fazia? Nada de especial. E talvez mais algumas coisas sobre as quais não posso falar. Você foi deputado do parlamento por mais de 10 anos e agora serve no exército ucraniano. Como isso aconteceu? Ficou absolutamente claro para mim que seriam provavelmente as eleições mais difíceis em que eu teria de participar. E comecei a pensar, bem, se acontecer o pior, eu vou para a Ucrânia, passo 1 ano ou 2, ajudo, simplesmente faço tudo o que puder. E quase imediatamente após esse primeiro pensamento, pensei que acabaria indo servir no exército, como eu esperava. Pois bem, as eleições passaram. Eu tive alguns meses para entrar em forma e colocar tudo em ordem. E então, assim que eu estava pronto, enviei uma candidatura online para ingressar na Legião Internacional. O que você faz? Se puder, conte um pouco mais sobre qual é seu papel aqui. Tenho uma ampla gama de responsabilidades. Relações internacionais, um pouco de diplomacia, relações internacionais, aquisições para a defesa antiaérea, da qual precisamos muito mais, além de equipamento individual e materiais. E trabalho com veteranos. Então você meio que combina 2 mundos. Trabalhou na política e, antes disso, serviu no exército britânico. Fui reservista por um tempo e servi no Afeganistão, sim. E considera que isso lhe dá algum entendimento especial que talvez alguém dedicado integralmente ao exército ou à política? Acho que entendo um pouco como funciona o governo, como funciona a política, e tive experiência de serviço militar. Por isso vim à Ucrânia pela primeira vez no aniversário, e depois, voltando ao Reino Unido e retornando à política, participei ativamente de tudo que dizia respeito à Ucrânia e à defesa. Nisso, o Reino Unido sempre foi unido, no apoio à Ucrânia. Por que você acha que isso acontece? Bem, eu sempre digo que, sabe, os eventos da Segunda Guerra Mundial em 1940 estão gravados em nosso DNA. Isso vive na memória dos vivos, quando estávamos sozinhos, lutando pela sobrevivência, pela existência como nação. Fomos bombardeados, nossos civis foram bombardeados. Portanto, acho que sempre sentimos proximidade com aquilo que o povo ucraniano enfrenta. E também acredito que somos um país muito justo. O que está acontecendo é tão horrível e tão errado. Putin todas as noites mata civis, realiza ataques aéreos, comete crimes de guerra, sequestra crianças. É simplesmente horrível. Acho que a Rússia escolheu as pessoas erradas para lutar contra ela. Elas simplesmente são muito resilientes. Você, pelo que sei, é australiano. Sim, australiano. E como é possível vir para cá, do outro lado do mundo? Eu simplesmente cresci conhecendo alguns ucranianos e ainda tenho amigos ucranianos na Austrália. E eu sempre soube que este era um país diferente da Rússia. Gosto muito da cultura deles e eles são simplesmente pessoas maravilhosas. Eu simplesmente não conseguia mais ficar sentado e olhando. Conte sobre o seu papel na Legião Internacional. É uma tarefa muito difícil. Então, sim, voltamos para Kyiv por um breve período, fazemos muitos treinamentos, passamos pela preparação inicial e depois recebemos um novo oficial. Saímos para missões especiais e coisas assim. E sim, quando tudo termina, voltamos a Kyiv, geralmente uma pausa de 2 semanas, talvez alguns cursos. E sim, depois retornamos. E você lida com drones ou com alvos maiores? Não, eu sou apenas um soldado de infantaria, apenas grupo pequeno. De onde você é? Eu sou da América. Vivi no Colorado por 18 anos, mas agora chamo a Ucrânia de meu lar. Inicialmente, entrei em serviço como simples médico militar, mas agora já fiz muito mais. Acho que no futuro vou trabalhar com drones, mas honestamente, estou aqui para fazer tudo o que for necessário. E olhando para trás, para o tempo em que você ainda não tinha vindo para cá, como tomou essa decisão? Eu fui um dos poucos que previram a invasão da Rússia na Ucrânia antes mesmo da invasão em grande escala. Como resultado, sabendo, ou melhor, estando convencido disso, comecei a me perguntar o que eu faria em resposta. No começo eu era voluntário, simplesmente ia e vinha da Ucrânia levando suprimentos. E isso fortaleceu meu desejo de fazer mais.
Então você veio por conta do trabalho voluntário e começou a entender melhor o país e suas particularidades. Minha primeira visita à Ucrânia foi em 6 de março de 2022. E claro, naquele momento aquilo era provavelmente a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, quando tantas mulheres e crianças fugiam da Ucrânia em busca de segurança na Europa e em outros países. Vivenciar isso, ou testemunhar isso, teve um impacto profundo sobre quem eu sou hoje. Eu sou da Flórida, mas nos últimos anos, pode-se dizer, vivi em Nova York. Ou seja, eu não estive nos Estados Unidos desde setembro de 2022. Então não tenho certeza se ainda moro lá. Alguns caras da Marinha dos Estados Unidos com quem servi chegaram aqui já em março de 2022. E eu, sabe, refletia sobre a ideia. Será que realmente quero ir para lá ou não quero ir para lá? E de repente pensei, sim, cara, estamos lutando e estamos vencendo. Legal, vocês precisam de ajuda? E lá estou eu, no avião pousando em Varsóvia. E aqui estou. Então você tem passado militar? Sim, eu servi 4 anos como radista na Marinha dos Estados Unidos. E depois servi mais 3 anos e meio no Exército dos Estados Unidos como integrante da inteligência. E você acha que isso o preparou para a guerra na Ucrânia? Todos gostam de pensar que estão preparados. Mas então, com as tecnologias modernas, você encontra táticas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Vietnã. E isso é muito, muito assustador como é. E pior ainda, a situação muda constantemente para ambos os lados. Conte um pouco sobre seu papel na Legião. Agora, neste momento, estou em um grupo de ação direta, geralmente chamado de grupo de assalto. Qual é a sua especialização? Metralhadoras, explosivos e simplesmente fuzil. Esta é a linha de frente que defende a liberdade da Europa e do Ocidente. As fronteiras não podem ser mudadas pela força. Não se pode invadir outro país e tentar tomá-lo. Na sua opinião, há semelhanças entre a situação atual e o passado? As pessoas dizem que a história não se repete, mas rima. Bem, será preciso tirar lições disso. E as lições são estas. A política de apaziguamento não funciona. As invasões não podem ser prevenidas por meio de negociações. E é preciso conter e derrotar ditadores. Todo mundo quer que a guerra acabe. Mas é possível alcançar a paz capitulando a qualquer momento. Contudo, tem que ser uma paz justa. Uma paz na qual a Ucrânia possa decidir seu próprio destino, firmar alianças com quem quiser, ter um exército do tamanho que desejar, ingressar na OTAN, se conseguir, ingressar na União Europeia. Do seu ponto de vista, que garantias de segurança a Ucrânia precisa? A Ucrânia, essencialmente, está travando aqui as nossas batalhas. É preciso haver alguma garantia de que, se Putin tentar cruzar a fronteira, onde quer que ela esteja, ele enfrentará não só a Ucrânia, mas todo o poder dos países europeus e até dos Estados Unidos. Putin é um mentiroso. Nós sabemos disso. Ele mentiu sobre a Chechênia, mentiu sobre a Geórgia, mentiu sobre a Síria e sobre os acordos de paz firmados após a anexação da Crimeia. Portanto, não se pode confiar nele. Eu não confiaria em nada do que ele disse ou assinou. Quais são agora os problemas mais sérios no campo de batalha? Os problemas provavelmente estão ligados aos drones com conexão por fibra óptica. E sim, a situação está ficando cada vez pior, porque os russos simplesmente se adaptam, entende? E nós também precisamos continuar nos adaptando. A tecnologia entra em jogo. Tudo se torna muito mais complexo. Então é apenas uma constante, sabe, readaptação para não ficar para trás. O que você aconselharia àqueles que planejam vir para cá? Acho que, se você tiver a possibilidade e o desejo, isso é realmente ótimo. Bem, sabe, você vai encontrar aqui sua família, vai encontrar novos amigos. E se alguém tiver experiência militar ou algo parecido, venham, os caras aqui precisam de apoio. Você tem experiência militar? Não, não tenho. O que o inspirou a vir para cá? No fundo, eu sabia que conseguiria. Quando jovem, eu queria entrar para o exército, mas quebrei o fêmur. E por causa dos estudos e da lesão, meu pedido foi recusado. Você acha que é um bom soldado? Eu faço o meu melhor. Poderia nos contar sobre os lugares onde serviu nos últimos anos? Sim, eu comecei servindo na operação em Kharkiv, onde avançamos até Luhansk. Portanto, em 2022, servi na região de Kharkiv. Em 2022, na região de Luhansk. Ficamos lá até o verão de 2023. Depois seguimos para o sul, em direção a Bakhmut. Assim que servi no Donbas. E depois, em 2024, fui para Zaporizhia. E muito recentemente estivemos no norte, na região de Sumy.
Então você realmente viu tudo e esteve em todos os lugares. Isso nunca é agradável. Você vê vilarejos que um dia foram lindos, absolutamente lindos, e depois, em poucos dias ou até semanas, eles estão totalmente destruídos. Você vê as casas das pessoas desaparecerem, vê memórias sendo destruídas, e isso não traz satisfação alguma. O campo de batalha agora parece diferente de 3 anos atrás? Com certeza, 100%. Antes dava para caminhar tranquilamente por campos abertos e a maior preocupação era a artilharia. Em algumas áreas, a frequência dos ataques de artilharia não mudou. Em outras, caiu bruscamente. Mas hoje você teme os drones mais do que qualquer outra coisa, simplesmente porque isso pode significar que alguém está vendo você. Eles podem facilmente determinar sua localização. Eles podem captar qualquer movimento. E você nunca sabe que tipo de explosivo pode receber. Você diz que vai trabalhar com tecnologias militares envolvendo drones, mas essa é uma área que às vezes muda todos os dias. A tecnologia não para. No último ano, vimos a fibra óptica se tornar, digamos assim, o padrão para drones kamikaze com visão em primeira pessoa. E isso vai continuar. O desenvolvimento tecnológico continuará, mas a base permanece inalterada. Você sempre vai precisar ver o alvo, identificá-lo e atingi-lo. A forma como fazemos isso vai mudar, mas os padrões permanecem. Você acha que as pessoas nos Estados Unidos entendem o que está em jogo na Ucrânia? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não sei o que pensar. Se somos o bastião da liberdade e da democracia neste mundo, por que não agir de acordo? O que você diria àqueles nos Estados Unidos que talvez não entendam isso? Abram um livro de história. Eles deveriam lembrar o que aconteceu nos anos 1930, o que acabou levando os Estados Unidos a sacrificar seus filhos e filhas. É uma história que muda o mundo. E simplesmente ficar de lado e observar não isenta ninguém da responsabilidade de pôr fim ao mal onde ele é mais evidente. Você sente que isso é seu dever não apenas como americano, mas como pessoa do mundo livre? Eu diria que é meu dever simplesmente como ser humano. E só por essa razão, claro, eu apoiaria a Ucrânia e a ajudaria. Mas eu também passei a amar a Ucrânia. Na sua opinião, é necessária a presença do Reino Unido na Ucrânia? Depois da guerra, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E a presença europeia, não só britânica. A melhor maneira de evitar futuros conflitos é demonstrar força e deixar claro que ninguém aceitará, nem tolerará, que você sequer comece a se preparar. O preço que terá de pagar será alto demais. Você encontrou muitas pessoas do Reino Unido aqui? Algumas sim, bastante. E como é ver aqui seus compatriotas? É ótimo. Todos nós sabemos por que estamos aqui. Sentimos instintivamente que isso é o certo. Sim, e estamos aqui para ajudar. Quando cheguei aqui pela primeira vez, conheci um cara que veio do sudoeste da Inglaterra. Ele era mais velho do que eu, acredite ou não. E eu perguntei, bem, com o que você trabalha? E ele respondeu, bem, trabalhei muitos anos como almoxarife no exército britânico. Eu vim para cá e vou fazer isso mesmo. Por que você acha que essas pessoas vêm? Porque elas sabem o quanto isso é importante para a nossa segurança coletiva. Mas, na verdade, do ponto de vista moral, é o certo. O que aconteceu aqui é horrível. O que você fará depois? Depois, se esta guerra terminar, voltarei para a Austrália. Voltarei a trabalhar com mineração e lapidação de pedras preciosas. Sinto falta da liberdade que eu tinha quando podia ir, sabe, para o meio do nada e procurar pedras preciosas. Você ainda reconhece a pessoa que era antes de vir para cá? Acho que ela ainda está lá. Sim. Minha mãe diz que acha que estou mais feliz aqui do que em casa. Não que eu estivesse deprimido em casa, ou que tenha vindo para cá por não ter o que fazer. Eu simplesmente sentia isso dentro de mim. Eu simplesmente precisava vir. Gostaria de um dia morar aqui, na Ucrânia, e simplesmente viajar entre dois mundos. Onde você acha que o futuro vai levá-lo? Sinceramente, já não sei a resposta para essa pergunta. Quando cheguei aqui, disse a mim mesmo que ficaria apenas 1 ano. E quase 3 anos depois, ainda estou aqui. Então talvez algum dia eu simplesmente diga que estou cansado. Estou cansado e só quero ir para casa. Ou talvez eu simplesmente continue lutando. Você acha que os líderes do Ocidente se beneficiariam de uma compreensão maior do que acontece na linha de frente? Com certeza. Eles podem aprender muito sobre o que está acontecendo nesta guerra agora. Desde guerra eletrônica e reconhecimento até as velhas doutrinas de como cavar trincheiras, o que funciona, o que não funciona, e métodos modernos de guerra convencional.
E o que você diria àqueles que pensam em vir para cá? Isso precisa ser uma obrigação. É preciso se dedicar por completo ou não se dedicar. Tanta gente vem, gasta seu tempo e recursos com algo pouco significativo e depois volta para casa. Em muitos aspectos, simplesmente usar os recursos que você gastaria com uma viagem para ajudar organizações como a United 2024 seria um investimento muito mais inteligente. E por quanto tempo você ficará aqui? Provavelmente para sempre. Acho que de um jeito ou de outro, vou morrer aqui.